Paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estamos dando continuidade à nossa gravação da nossa escola bíblica dominical. Lição de número 7. Hoje vamos falar sobre a segunda oração intercessória. Por que a segunda? Porque se você é inscrito no nosso canal, você sabe que na lição de número 3 a gente já fez a oração de gratidão pelo conhecimento. Agora Paulo está orando de novo pelo povo, para mostrar o quanto é importante o período de oração. Essa lição será aplicada no dia 14 de novembro de 2021. Nós iremos aprender hoje sobre continuar orando. Você que orou comigo na lição 3, que Deus abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, seu casamento, sua família, que Deus concedeu a você o conhecimento da palavra. Agora vamos fazer intercessão, orar um pelos outros. Coloca aí na descrição do vídeo o seu pedido de oração que eu irei apresentar no próximo vídeo. Eu irei mencionar aqui as orações pedidas neste canal da Escola Bíblica Dominical, que Paulo está falando sobre oração, a segunda oração intercessória. Vamos juntos? Meus amados irmãos, é um prazer, já chegamos na lição 7. Chegamos na metade do trimestre, então se você está inscrito no nosso canal, sabe que toda semana nós colocamos vídeo. Deixa eu fazer um pedido de verdade. Eu preciso muito que esse canal atinja os 1000 inscritos. Então se você não é inscrito, se inscreve, para você não custa nada, mas para mim que trabalho para levar a palavra de Deus a outras pessoas é muito importante. Você que está assistindo esse vídeo agora, se você clicar aí no seu celular, no seu computador, inscrever-se, você já vai ajudar esse canal muito a atingir os 1000 inscritos, para que eu possa poder colocar mais e mais vídeos relevantes sobre escola, sobre ensino, sobre a palavra de Deus. Eu sei que é difícil esse canal que você ensina a palavra de Deus crescer aqui no YouTube, porque a gente não trata do que está acontecendo na atualidade, do que está causando escândalo, o que está causando confusão, mas é somente clicar. Para você não custa nada e para mim vai ajudar muito. Eu preciso atingir os 1000 inscritos até abril, porque abril faz um ano de canal, senão esse canal nunca vai poder chegar aonde Deus quer. E eu peço a sua ajuda, a minha oração. Ajuda-me a crescer aqui no YouTube ensinando a palavra de Deus, apenas clicando em inscreva-se. Eu prometo que hoje, nessa parte do vídeo, é a última vez que eu te peço para você se inscrever. Vou falar quase 1 hora ou talvez 1 hora sem pedir para você se inscrever, mas vai me ajudar muito. Então clica aí, que para você não vai custar nada e para mim vai custar muito. Vai ser excepcional a sua inscrição neste canal. Que Deus te abençoe e vamos para a nossa lição. O nosso texto áureo, ele nos diz: orar sem cessar. Isso aqui é 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Paulo escreve aos Tessalonicenses e serve para mim e para você. Orar sem cessar. Que nós continuemos orando. Qual é a causa? Põe aí na descrição do vídeo qual é a causa que você está precisando. Como eu falei, que no próximo vídeo eu vou orar por você aqui no nosso canal, pela sua causa, porque é assim que a Bíblia nos ensina que nós temos que fazer, orar um pelos outros, intercessão. A nossa verdade aplicada vai nos dizer: estudar, refletir e fazer orações com as Escrituras são hábitos que devemos cultivar para a nossa edificação e fortalecimento espiritual. Aqui tem alguns pontos importantes. Primeiro, estudar. Depois nós temos a parte de refletir e fazer orações. Aí você fala, só oração não dá? Dá sim. Só que nós precisamos ir aqui na Bíblia. Eu sei que você que acompanha o canal, muitas vezes já conhece o que eu vou ler, mas é muito importante. Se você abrir a sua Bíblia aí, no livro de Salmos, capítulo de número 1, né? A gente tem uma descrição
de como perseverar. A Bíblia diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, é o versículo 2, para que possamos dar ênfase. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, é uma ordem, ou uma diretriz, ou uma orientação que Deus nos dá, que a gente possa estar ligado na sua palavra. Também, no livro de Josué, capítulo 1, Deus fala três vezes, né? Esforça-te e tem bom ânimo. E ainda diz, né, que não aparte de ti esse livro, o livro da lei, não se aparte de ti, que você possa fazer uso dela. Então aqui nós temos o estudo que nós estamos fazendo aqui, refletir sobre o que estamos estudando e orar. Faz parte do nosso fortalecimento espiritual, como está aqui no final, para fortalecimento espiritual. O nosso texto de referência é a carta de Efésios. Como você sabe, estamos estudando a carta de Efésios, no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo de número 19. Lembrando que está aí na descrição do vídeo, se você não tem um exemplar da Bíblia, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, ele começa dizendo: por causa disso eu me ponho de joelho, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais colaboradores com poder pelo Espírito do homem interior, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando arraigado e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui já dá uma mensagem linda, porque a gente vai falar um pouco mais na frente, mas olha o versículo de número 18, que coisa bonita, para que a gente possa entender qual seja aqui, a largura, o comprimento e a altura, profundidade. É o que Deus quer que a gente chegue cada vez mais perto dele, em largura, comprimento, altura e profundidade. 4 fundamentos, né? E no versículo 19, e chegamos o amor de Cristo que excede todo entendimento. Esse é o nosso texto de referência. Na nossa introdução, a gente vai ter aqui que nos diz assim: na primeira oração, Paulo intercede pelos Efésios para que fosse iluminado pelo Espírito para uma revelação e conhecimento mais plena de Deus. Agora, faz uma oração para que se aproprie dessas riquezas. Então, olha que interessante aqui, fazendo o comparativo da lição 3, que está aí no nosso canal, tem até a playlist para você poder ver todas as 7 lições, inclusive essa também vai para a nossa playlist aí, que fica mais fácil você encontrar. Vai estar lá como 4º trimestre de 2021. Paulo está falando assim: eu orei para que vocês obtivessem o conhecimento. Agora eu estou orando para que vocês desfrutem desse conhecimento. Então Paulo já está orando com gratidão. Paulo ora para que o povo tenha conhecimento. E agora ele tem a certeza que o povo obteve conhecimento. Então agora ele ora para que as pessoas tomem posse do conhecimento do qual eles receberam. Que maravilha, né? O nosso ponto 1 vai dizer: o modelo ideal para chegarmos a Deus. Qual é o modelo ideal? Vamos ver. A oração é um dos grandes privilégios que o bom Deus tem concedido ao ser humano. Podemos nos aproximar e falar com ele por intermédio de Jesus Cristo.
Neste contexto, Paulo está orando pelo fortalecimento dos crentes. Então, orar para que Deus venha nos manter firmes, nos deixar cada vez mais alicerçados em Cristo. Então, a gente pedir, deixa eu ler aqui o que tem. A gente tem um motivo de oração toda semana. A revista ela sugere um motivo de oração. Olha o motivo de oração dessa semana. Ore para que possamos nos encher do grande amor de Deus. Esse é o motivo da oração dessa lição esta semana. Então precisamos estar alicerçados em Cristo, sabendo que Ele é o nosso intermediador entre nós e Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a nossa vida. Aqui tem sim um ponto de partida. No ponto de partida tem uma coisa bem legal aqui, ó. A oração nos aproxima de Deus. Olha que bonito. Você já chegou perto de Deus hoje? Se você orou, então você chegou perto de Deus, porque a oração nos aproxima perto de Deus. Chegamos no nosso ponto de número 1, que fala assim: o motivo da oração pelos Efésios. Qual foi o motivo que Paulo achou para orar pelos Efésios? Aqui fala: o teólogo e pastor John Stott afirma que o prelúdio indispensável a toda petição é a revelação da vontade de Deus. O que ele está dizendo? Que o motivo maior que nós temos que orar é pedir para que Deus venha mostrar a revelação da sua vontade. Porque se nós entendermos a vontade de Deus, nós vamos orar mais, nós vamos consagrar mais, nós vamos jejuar mais, nós vamos servir a Deus mais. Por isso que a gente tem que orar pedindo a vontade e a revelação. Senhor, revela-me a tua vontade. Tem até o hino da harpa que fala, né? Revela-nos, Senhor, sobre a vontade dele. Porque se a gente descobrir, ou se a gente entender, melhor dizendo, a revelação dele, caminharemos mais e mais com Deus. Porque a revelação dele é boa, perfeita e agradável. A revelação do mistério deixou Paulo em êxtase, pois a posição do qual os salvos em Cristo foram colocados nesta dispensação é muito poderosa. O motivo da sua oração é que os crentes compreendessem essa riqueza. Pede para que recebam fortalecimento e poder no homem interior pelo preenchimento do Espírito Santo, que é Efésios 3:16, que nós fizemos na leitura do nosso texto áureo. E continua aqui. Quando Paulo fala do homem interior, se refere à natureza natural que precisa ser transformada pelo poder do Espírito Santo para que a plenitude de Cristo possa habitar. Olha aqui, se a gente abrir a nossa revista em 2 Coríntios, capítulo de número 4, o versículo de número 16, vai dizer assim: por isso, não desanimemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova de dia em dia. Ele está dizendo, não é para a gente se desanimar quando a nossa carne ela gritar dentro de nós para fazermos a nossa vontade, não a vontade de Deus. Porque ele está dizendo que o homem exterior se corrompe, mas o interior, contudo, se renova de dia em dia. Por quê? O Espírito Santo é que nos ajuda nessa luta, nesse mover, né? Então a gente precisa acreditar que nós possamos conseguir ser mais do que vencedores, porque Deus está nos ajudando através do Espírito Santo. Tem um subsídio aqui dos professores que diz assim: é importante enfatizarmos o conteúdo de Efésios 3:13. Paulo faz um pedido aos cristãos em Éfeso e no versículo 14 ele faz o pedido ao Pai Celestial pelos mesmos cristãos. O Scheid, né, o pastor Scheid, que tem até a Bíblia do Scheid, ele comenta sobre o que levou Paulo a fazer esta segunda oração na Epístola aos Efésios. Recordamos inicialmente porque é que Paulo ora e veremos o peso da responsabilidade. Muitas pessoas estavam sendo edificadas sobre Paulo
e ele sentia esse peso, qual os profetas do Antigo Testamento sentiram o peso da palavra do Senhor. Ele sentia a necessidade da oração e da intercessão por estes novos cristãos. Aí está a causa, porque Paulo abriu igreja, e Paulo abrindo igreja, as pessoas colocavam toda a sua fé humana em Paulo. Acreditavam, foi ele que veio aqui, foi ele que foi preso, foi ele que apanhou, porque ninguém, como diz a Bíblia, viu a Deus depois do pecado. E não vendo Deus, nós vemos o homem, e vendo um homem a gente acaba admirando. Lembra que houve uma grande discussão, até que Paulo fala, que a igreja estava dividida, uma dizia que era de Apolo, outra de Pedro, outra de Paulo e outra de Cristo. Aí Paulo fala, caso Cristo está dividido, Paulo fica nervoso com isso aí, porque não foi Paulo, ele diz, não foi eu que morri, não foi Apolo que morreu, não foi Pedro que morreu, por vocês, quem morreu foi Cristo. Então não vamos dividir. Mas Paulo sabia, eu quero que vocês entendam, eu estou sendo usado para abençoar vocês, mas a bênção não sou eu. A bênção é Deus que concede. A salvação não sou eu que concedo. Por exemplo, eu estou no canal, não sou eu que abençoo a vida de vocês. Quem abençoa a vida de vocês é Deus. Eu sou apenas o canal. Como outros e outros homens, mulheres, que Deus usa para abençoar. Mas você não pode ter veneração por mim. Você pode ter admiração, você pode gostar, você pode dizer, é um homem que ora, é um homem que ensina. Você pode, mas você não pode colocar a sua fé em mim. A sua fé é em Cristo. Então Paulo fala, isso está pesado, que vocês estão querendo me colocar num patamar que eu não posso estar. Quem pode estar é Cristo. Sabe aquela música bem antiga? Que ele cresça e eu diminua. Isso quem falou foi João e se tornou em canção, Que ele cresça e eu diminua. Então Paulo está dizendo, vamos orar. Vamos orar para nós nos firmarmos em Cristo, porque é pesado para o homem carregar a vida de outros homens, de outros seres humanos acharem que pode salvar os outros. Apesar que tem algumas pessoas loucas aí que querem colocar sobre si esse peso. E Paulo diz, é muito pesado para mim. Só quem conseguiu carregar o peso de toda a humanidade, de salvar toda a humanidade, foi Cristo. E foi um preço pago de sangue na cruz. Vamos para o nosso ponto 1.2, atitude da oração. A postura mais comum usada pelos judeus para achegar-se a Deus em oração é de pé e com as suas mãos estendidas e as palmas para cima. A Bíblia, porém, não sacraliza a postura física com que devemos orar. Temos exemplos de pessoas orando em pé, assentadas, ajoelhadas, andando e até mesmo deitadas. Aí tem algumas referências para você ver. Nós temos aqui Salmo 95, Marcos 11, 24, Lucas 11, 16, e nós temos Atos 7, 60 e Atos 9, 40. Então, muitas e muitas pessoas oraram de diversas maneiras, Paulo e Silas, por exemplo, só oraram sentados quando estava preso com os agrilhões, Nós temos no Antigo Testamento o rei Ezequias, se não me falha a memória, ele ora deitado pedindo a Deus, e o profeta Isaías volta, porque Deus ouviu a oração dele deitado. Então, outros homens oram de pé. Tem um profeta que me fugiu o nome agora, ele vai para a beira do rio e abre a boca e começa a orar para Deus, querendo que Deus falasse com ele. Então, há de diversas maneiras. Os judeus, lembra que os judeus, você vê o muro da lamentação, ele fica se movendo, porque os judeus acreditam que todo o meu corpo proclama a grandeza de Deus. Então, quando eu oro, eu digo que todo o meu corpo, quando você vê essas pessoas levantando a mão, quando você vê ela se mexendo, ela está dizendo, o meu corpo louva ao Senhor. Eu adoro o Senhor não somente com a minha voz, mas o meu corpo também fala. Sabe que tem irmão que não para quieto no púlpito, Eu já sou mais quietinho, porque eu não gosto muito de segurar o microfone, então eu uso o pedestal, então eu fico mais quietinho, mas eu ainda fico me mexendo. Então cada um tem a sua maneira, então não tem uma postura correta. Tem a postura de quê? De orar. Isso aqui é indiscutível. Temos que orar. Como? Não importa.
Você pode estar no ônibus, estar orando, você pode estar trabalhando e estar orando, você pode estar no seu quarto, estar orando, você pode estar sentado na poltrona orando, você pode estar em pé na igreja orando, não importa. O que importa é que você esteja em oração. É isso que Paulo está querendo nos mostrar. No nosso ponto 1.3, o alvo da nossa oração. Eu vou até marcar. Sabia que a nossa oração ela tem que ter alvo? Eu falei isso na lição 3 e teve uma inscrita aqui no canal que ela pediu oração pelo seu filho. Eu não vou lembrar agora o nome, porque foi na lição 3, já estamos na lição. E eu coloquei no canal, né, que Deus ia conceder o desejo dela sobre o seu filho, né? Eu escrevi e eu tenho continuado orando, apresentando o Senhor. Não conheço, mas tu conheces. Então que o filho dessa escrita, que me fugiu o nome, me perdoe, mas coloca o teu nome de novo aí, que eu quero continuar orando por você. No próximo vídeo eu vou mencionar você, vou trazer anotado para mencionar você e a sua causa, porque é isso que nós temos que fazer, porque o maior exemplo de oração era Jesus. Jesus fazia questão de orar. Para escolher os discípulos ele estava orando, no Getsêmani ele estava orando, quando João morre ele vai orar. Então você encontra Jesus em diversos momentos orando. Então Jesus é o maior exemplo. Mas vamos ver aqui o alvo da nossa oração. Existe uma unidade poderosa entre as três pessoas da Trindade no momento em que nos dirigimos ao Pai em oração. Quando oramos a Deus, devemos nos dirigir ao Pai em nome de Jesus Cristo. Neste momento, o Espírito Santo atua intercedendo por nós diante do Pai, mesmo quando não sabemos pedir como convém. E é muito interessante que às vezes as pessoas falam assim, vamos orar. Irmão, não sei orar no microfone. Não. Você sabe orar. O que você não sabe, muitas vezes, que você quer dizer, é usar palavras que você vê outras pessoas usando. Aí você fala, o irmão fala tão bonito. Então, mas isso não é somente orar, não é falar bonito. Orar é falar. Você pode falar do seu jeito, você pode falar do seu cotidiano, as palavras que você usa no seu dia a dia, e Deus vai entender da mesma maneira. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que está intercedendo por nós e levando as nossas orações, e sabe que a gente não sabe pedir da maneira correta. Então nós temos um ajudador, é o Espírito Santo. Então não perca a oportunidade de orar, mesmo que você ache que você não sabe. Ninguém sabe orar como convém. Quem diz é a Bíblia. Ninguém. O que as pessoas sabem falar é palavras bonitas, mas orar como convém é orar para que Deus faça a vontade dele. A oração mais perfeita é essa. Senhor, faz a tua vontade na causa do meu filho, na causa da minha esposa, na causa do meu marido, na minha família, no emprego, na enfermidade. Essa é a oração correta, não é as palavras bonitas que você vai usar, ok? Não existe nada escrito que assinale uma forma de orar. Não existe forma mecânica para se achegar a Deus. Orar é falar com Deus. E quanto mais sincero for o diálogo, mais agradável seremos à vista do nosso Pai. Ou seja, o escritor coloca aqui algo muito importante. Vou repetir. Orar é falar com Deus. E quanto mais sincero for o diálogo, mais agradável seremos à vista do nosso Pai. Então, oração com sinceridade. A oração feita por Paulo aqui não está voltada para o âmbito das coisas materiais, e sim espirituais. Ele não ora por si mesmo. Ele ora para que aqueles discípulos fossem fortalecidos, cada vez mais firmados, vivendo em união, e fossem cheios da plenitude de Deus. Olha a oração de Paulo. Paulo ora por todos aqueles que precisam para se firmar, já que começou, vai em frente, não desista, continue nessa boa e perfeita obra em Cristo Jesus. Chegamos no nosso ponto de número 2. A oração por uma vida de plenitude. O que você entende como vida de plenitude? É fácil, ser pleno, completo, né? E Paulo estava orando que os efésios tivessem essa vida plena, né? E a gente ora para que os nossos amigos, nossos familiares, aqui os meus inscritos,
que tem me acompanhado, tem uma vida plena em Deus, na vontade dele, no querer dele, e que a salvação, a cura, o entendimento da palavra chegue, viva plenamente a vontade de Deus. A oração feita por Paulo é crescente e agora passa do fortalecimento à plenitude, referindo-se a tudo que é completo, total e absoluto. Isso aqui é plenitude. Refere-se a tudo que é completo, total e absoluto. Essa é a oração de Paulo na vida dos Efésios e é o que eu peço para a sua vida, que a sua vida seja total, seja completa, seja absoluta na vontade de Deus. 2.1. A fonte de toda a plenitude. De acordo com o dicionário da Bíblia de Estudo Almeida, a palavra plenitude fala de abundância, presença completa, estatura completa e tempo certo de Deus agir. Olha aí o que você tem que, fala de abundância, presença completa, estrutura completa e tempo certo de Deus para agir. É hoje que Deus tem o tempo certo para agir, porque Deus não vai agir amanhã, Deus age no hoje. Deus quer transformar a sua vida, quer que você seja pleno hoje. O dia se chama hoje, o momento é o agora. Não importa quando vai ver esse vídeo, mas você vai ser alcançado, porque o nosso Deus, ele é atemporal, ele não está pegado ao tempo. Se você for ao futuro, você já vai encontrar, Deus já vai estar lá te esperando. Se você for no passado, você vai encontrar Deus. O teu presente hoje, não importa onde você esteja, Deus está com você. Continuando, libertando as pessoas do peso da lei e da escravidão do pecado. Paulo nos afirma que essa plenitude vem de Deus. Ele é a fonte de onde tudo se origina. Nessa epístola, ele usa várias vezes a palavra riqueza. Anota aí, a palavra riqueza. Paulo usa várias vezes essa palavra na carta aos Efésios, indicando que Deus é ilimitado, abundante e infindável. Deus é pleno em glória, em majestade e autoridade. Toda glória pertence a Ele, somente a Ele. E somente Ele pode compartilhar dessas riquezas com as suas criaturas, que quer tornar essas criaturas em filhos. Então, se você é filho, Deus derrama em você todas essas riquezas. Ao dizer que pode todas as coisas naquele que o fortalece, Paulo está sustentando a grandeza desta plenitude, porque o Deus que habita dentro dele o capacita também a suportar qualquer situação. Ele diz que em Cristo habita toda a plenitude de Deus, Colossenses 2:9. O que também nos ensina que Cristo, sendo Deus, habita em todos nós, é claro que não estaremos isentos de dificuldades, mas o Deus que em nós habita nos capacita para enfrentá-las e vencê-las. Aí é que tá, as pessoas acham bem assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar todas as coisas. Mas não quer dizer que eu não vou enfrentar, não quer dizer que eu não vou passar por momentos difíceis, de choro, de dor, de mágoa. Não quer dizer isso. Quer dizer que eu vou ser fortalecido em cada momento difícil que eu estiver enfrentando. Deus vai me fortalecer para passar por qualquer dor que eu esteja passando. É nisso que Paulo está dizendo. Eu não vou criar, Deus não vai criar um escudo para que me deixar imune às aflições. Não, Ele vai me dar força para superar as aflições. Merece glória. 2.2. As riquezas do poder celestial em Cristo. O princípio da oração de Paulo é para que os cristãos conheçam essas riquezas da glória
de Cristo e seja corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. É necessário enfatizar aqui que Paulo está orando por pessoas que já estavam em um nível elevado diante de Deus, ou seja, está falando daqueles que já tinham intimidade, já conhecia Deus. Paulo está dizendo para que eles desfrutassem. Lembra que eu falei um pouco lá atrás? Paulo não estava pedindo conhecimento, estava pedindo para que eles agora desfrutassem. O pedido de conhecimento foi na lição 3, que está aí no canal. Agora ele está pedindo, você já conhece, agora vamos elevar um pouco mais o nível, vamos subir um pouco mais o convívio com Deus. É isso que Paulo está querendo dizer. Ele estava alegre e grato a Deus por aqueles discípulos, porém continuava orando para que fossem fortalecidos com poder pelo Espírito Santo. Paulo sabia que a conversão, novo nascimento, é apenas o começo da vida cristã, apenas a passagem pelo portão do palácio. Jesus não nos salvou apenas para nos libertar do julgamento. Ele quer que conhecemos as infinitas riquezas do seu reino. Então, conhecer a Cristo, aceitar Ele como o único e suficiente Salvador, é o começo da caminhada. Você já aceitou Cristo como Salvador? Eu tenho dito nesse canal e feito convite. Se você quer aceitar Cristo como Salvador, põe aí, eu quero, põe o seu nome, e iremos orar por você para que Deus possa te fortalecer, para que você possa estar na presença dEle. E não somente aceitar Ele como Salvador, mas como Senhor. E você aceitando Ele como seu Senhor, você vai pegar a Bíblia e fazer uso e prática dela, porque Ele tem plenitude para aqueles que servem a Ele. Vamos para o nosso 2.3. Habitação de Cristo no coração. Olha que interessante, aqui tem um mistério que precisa ser explicado, mas eu quero ler o que o escritor colocou aqui. A palavra que Paulo usa para o habitar de Cristo em nossos corações é a palavra grega, que se aplica a uma residência permanente, em oposição a uma residência temporal. O fortalecimento do homem interior acontece quando Cristo faz dele sua residência permanente. Eu sempre gosto de dizer, na igreja do qual eu congrego, a nossa Deinamar, que o Espírito Santo não é inquilino. O Espírito Santo, ele quer ser proprietário. Inquilino mora hoje e pode sair amanhã. Proprietário é dono daquilo ali. Cristo é dono da sua vida e o Espírito Santo quer fazer morada. Ele não é inquilino, ele é proprietário. O resultado dessa habitação é a capacitação para experimentar o fluir de Cristo através de nossa vida, numa experiência sempre crescente, sempre crescente. Cristo não invade nossa vida, espera que respondemos positivamente ao seu agir, o receber em nós quando ele habita em nós. É vida e sempre contagiante. Ele não invade. Lembra a carta de Apocalipse que ele diz: eis que estou à porta e bato? É porque alguém já deixou ele fora. Aqui não é para pecadores, se arrepende, Cristo está batendo no coração. Não, aqui são as igrejas que dizem que são cristãs, que dizem que são de Cristo, mas deixaram Cristo para fora. E Cristo quer dizer: eu não estou nessa igreja, eu quero entrar nela, eu estou lá de fora, estou batendo, ver se alguém deixa. Será que essa igreja vai se abrir para mim? Porque botaram Cristo para fora. Então ele, primeiro, por isso que nós fazemos o convite, nós somos assembleanos. Eu sou assembleano, nasci na Assembleia, não conheço outro ministério. Saí do Belém, congrego no Madureira, mas a Assembleia é de Deus. Só mudei por causa da localidade, não por nada contra o Belém ou a favor do Madureira, não, nada disso. Foi simplesmente por causa da localidade onde eu moro, preferi ficar em uma ou outra, só por isso. Então, a gente faz o convite. Você quer Jesus como teu Salvador? É uma pergunta, você pode dizer não. Jesus vai dizer: mas eu continuo te querendo, mas eu só posso fazer morada na sua casa se eu for proprietário.
Jesus não pode ser um inquilino que vai na sua casa hoje porque você aceitou ele e amanhã você coloca despejo, dá ordem de despejo para Jesus. Não funciona assim com ele. Ele é proprietário e ele, como proprietário, ele vai reger a sua casa da melhor maneira que ele queira, ok? Devemos entender que tudo isso só pode acontecer quando exercitamos nossa fé. A presença de Cristo não pode ser sentida pela razão ou pelos sentimentos. A chave aqui é a fé. A fé pode produzir um estilo de vida frutífero, alegre e contagiante. Precisamos ser fortalecidos pela própria grandeza daquele que nos é oferecido pelo Senhor. Se a Bíblia diz que podemos ser cheios da plenitude de Deus, devemos crer e buscar esse tesouro. Seja cheio. Se a Bíblia diz aqui, se a Bíblia diz que podemos ser cheios, aí vou marcar já de outra cor aqui, plenitude de Deus, devemos crer e buscar esses tesouros. Efésios 3:19. O escritor colocou algo aqui no aprendi que, ou eu ensino para você que. A oração feita por Paulo é crescente e agora passa do fortalecimento à plenitude, referindo-se a tudo e completo, total e absoluto. É o que nós precisamos. É tudo completo e absoluto. Chegamos no nosso ponto de número 3. O amor de Cristo. Cristo te ama. Não ama as suas práticas. Não ama as tuas transgressões. Não ama as suas iniquidades. Esse amor afasta você essa iniquidade afasta você do amor de Cristo. Mas Ele quer demonstrar esse amor por você quando você deixa Ele entrar em sua vida. Porque o Pai, Deus, já demonstrou esse amor quando deu o seu Filho por todos nós. Isso é João 3,16. A oração se intensifica e Paulo destaca o alicerce fundamental para que Cristo possa habitar em nós e possamos frutificar o amor de Cristo. Precisamos frutificar. O que você entende quando a gente fala aqui, frutificar no amor de Cristo? Ou seja, eu sou cristão, tenho um canal que fala de assuntos cristãos, que é Bíblia para o cotidiano, então eu estou frutificando o amor de Cristo, para que você aprenda a palavra, para que outros aprendam a palavra, para que outros venham a ser fortalecidos. Então, estou gerando fruto, e esse fruto não é para que eu venha me alimentar, mas esse fruto é para que você seja alimentado. Isso é frutificar em Cristo. Eu estou gerando fruto para que outros sejam alimentados aqui no canal Bíblia para o Cotidiano. Nosso 3.1. Fortalecidos no amor de Cristo. Ao pedir fortalecimento, Paulo revela que seu desejo era que Cristo controlasse e fortalecesse seus leitores para o amor. Paulo está dizendo, eu quero que vocês sejam fortalecidos cada vez mais no amor de Cristo. Olha o que diz Efésios 3,17. Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de, estando arraigado e fundamentados em amor. A gente vai estudar sobre o que é estar arraigado e o que é estar fundamentado. Aqui um pouco mais à frente, que é o nosso 3.1, nós continuamos dizendo, fortalecidos no amor de Cristo. Para expressar a qualidade do amor que ansiava que florescesse, ele junta duas metáforas, uma botânica e outra arquitetônica. Olha só a junção que Paulo faz, que eu acabei de te falar e vou te explicar agora. Que ele fala arraigados e alicerçados. Arraigados e alicerçados. Anota aí, vamos anotar. Arraigados e alicerçados. Ele nos compara a uma árvore bem arraigada
e a uma casa bem edificada. Lembra que eu comecei lendo para você o livro de Salmos, capítulo 1, e ele fala no Salmo capítulo 1, os últimos versículos. Eu vou abrir aqui para você. Olha o que fala o livro de Salmos, capítulo de número 1. Eu já comecei lendo para você e agora eu vou ler a parte final, que ele diz assim: ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no advento do tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Isso é uma pessoa plantada, pessoa arraigada, que Paulo está dizendo. São plantas plantadas junto a ribeiros, que pode ter a seca que for, mas como eles estão profundas, suas raízes estão profundas, eles conseguem dar fruto, folhagem, conseguem ser verdejante, conseguem dar fruto para Cristo. É isso que o Paulo fala. E aí ele usa também o alicerce, né? Que a gente está falando. Aí você tem que abrir Mateus capítulo de número 7, o versículo de número 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, Paulo está usando duas passagens bíblicas, dois fundamentos bíblicos, para expressar o que ele deseja que os efésios venham ter, e o que eu desejo que você venha ter, que você seja arraigado, plantado junto a ribeiros, e que você seja alicerçado, sua casa esteja alicerçada. Agora não esqueça que aqui em Mateus, Jesus diz bem claro: aquele que ouve, você está ouvindo a palavra de Deus ensinada e pratica. Eu vou comparar você a um homem que edifica. Então você, além de ouvir, você tem que praticar os ensinos aqui apresentados. Vamos continuar? Sua oração era para que esses cristãos busquem alcançar raízes e alicerces profundos. Nos dois casos, a causa invisível da estabilidade é o amor. O amor há de ser o solo em que a vida destes deveria ser plantada, e também há de ser o fundamento em que a vida deles será edificada. Paulo está dizendo: não deixe de amar. Se você for pegar o livro de Apocalipse, a nossa igreja, a Deinamar, ela está com um estudo maravilhoso falando sobre as cartas de Apocalipse. E ontem nós tivemos a lição da aula sobre Efésios. Sim, e justamente em Efésios, Paulo está falando aqui de amor e está mostrando também que em Apocalipse vai falar que estava faltando amor dentro da igreja de Efésios. Quando João escreve a carta de Apocalipse, o versículo de número 4 de Apocalipse capítulo 2. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A mesma Éfeso que João escreve na sua revelação é a mesma Éfeso que Paulo já tem dizendo: fortaleça no amor, crie raízes no amor, faça seu alicerce no amor. E essa igreja, ela, com o passar dos anos, ela fraquejou no seu amor, tanto que João escreve para Efésios, para o anjo da igreja que está em Efésios, dizendo, versículo 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, amor é as nossas raízes e os nossos alicerces. Qual o significado da vida cristã sem amor? Nenhuma. A única resposta para a vinda de Cristo a esse mundo para morrer pelos pecadores foi amor incondicional de Deus. João 3,16. A solidez da nossa fé está fundamentada no amor. Ele é a base do crescimento e fortalecimento de nossas raízes em Cristo. A vida cristã não deve ser superficial ou baseada em fundações quebradas. Não podemos negligenciar o amor de Deus,
por nossa vida, dado ao seu filho, o seu filho nos amou de tal maneira e temos que demonstrar esse amor a outros, para que outros venham se chegar ou aceitar esse amor apresentado. Chegamos no nosso 3.2. As dimensões do infinito amor de Cristo. Paulo diz que, estando arraigados e fundamentados em amor, poderemos compreender as poderosas dimensões desse mistério. O amor de Deus tem largura. Essa largura pode ser vista por todos os relatos contidos nos evangelhos. O amor de Deus tem comprimento. Ele continua para todo o sempre. E como tem altura, ele conduz o espírito das pessoas até a própria presença de Deus. Mas a beleza desse amor se revela também em sua profundidade, pois ele encontra todos, até mesmo os que se encontram na mais terrível miséria e depressão. Então, o que é depressão? Depressão é uma baixa. Por isso que quando você fala que uma pessoa tem depressão, é que em vez de ela ser estável, está numa continuidade, ela tem uma depressão. E essa depressão, a Bíblia nos diz que Deus tem a profundidade de nos buscar lá. Então Deus pode te buscar no mais profundo mal que você esteja. No maior profundidade de pecado, Deus tem esse poder, porque Ele tem profundidade, que foi o que nós lemos aqui na nossa leitura, nosso texto de referência, que é Efésios 3:18, que ele fala: seja largura, comprimento, altura e profundidade. Esse é o nosso Deus. O pastor Elianei Cabral, ele diz aqui assim, as dimensões do amor de Deus são infinitas. Cita que a palavra compreender não tem significado absoluto, exatamente porque essas dimensões são infinitas. Diz que penetrar nessas dimensões é como empreender uma viagem no espaço sem fim. Viajar por toda a eternidade e nunca encontrar o seu limite. E conclui: a igreja está nessa viagem, e um dia aquilo que é em parte será completa. Ou seja, aquilo que a gente não consegue imaginar, um dia nós iremos ver, nós iremos estar com o nosso Deus. Chegamos no nosso ponto de número 3. Que nos diz assim: o amor de Cristo excede todo entendimento. Tem muitos homens, mulheres, seres humanos que não entendem o amor que Deus teve por nós através de Cristo, e Cristo correspondeu esse amor de Deus pela humanidade. O amor de Cristo excede o entendimento humano, porque palavras não podem definir ou explicá-lo. Porém, mesmo sem saber como discerni-la, ele não é um amor impossível. Através da experiência vivida, nós podemos senti-lo de maneira multiforme. É um amor que, na prática, pode ser provado no coração daqueles que são salvos. Não existe ser humano algum que esteja excluído do amor de Cristo. É um amor que ultrapassa o conhecimento, o amor que, uma vez aceito, enche o homem com nada menos que a vida do próprio Deus. Deus faz morada dentro de nós através do Espírito Santo. Então, todos aqueles que aceitam, que queiram provar desse amor, esse amor está disponível para você no dia de hoje. A Bíblia nos ensina que mesmo quando ainda éramos pecadores, Deus nos deu uma prova do seu amor ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós e quitar de vez a nossa dívida. Romanos 5, versículo 8. Um amor que é capaz de dar a vida por alguém que talvez nunca o entenda ou possa reconhecer. É realmente um amor inexplicável.
Por isso que muitos não aceitam esse amor, porque não entende como que alguém consegue amar o outro ao ponto de amar mesmo sabendo que pode ser rejeitado, pode ser desprezado, pode ser escanteado, não quer saber, mas mesmo assim ele amou. Por isso que esse amor, ele é o amor que excede todo entendimento. Chegamos na nossa conclusão. O segredo para se encher de toda a plenitude de Deus principia com o amor. Firmamos nossas raízes e alicerce neste amor que, mesmo sendo inexplicável, pode ser alcançado. Esse amor, ele é alcançado mesmo sendo inexplicável. E como é que nós podemos alcançar? Efésios 3:19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda plenitude de Deus. Deus quer que você seja cheio de toda a plenitude do seu amor. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu sou grato e oro a Deus para que você receba toda a plenitude do seu amor, toda a plenitude da sua palavra, toda a plenitude das suas riquezas, porque o amor dele excede o meu e o seu entendimento. Que Deus te abençoe, que Deus faça você cada vez mais entender o propósito maior para a sua vida, que é te levar para morar nas moradas celestiais. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano.